Atualidades Pampa, oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. E Água Mineral Itati. Olá, muito boa noite. Atualidades Pampa entrando no ar para todo o estado do Rio Grande do Sul. A partir de agora, com as informações que marcaram esse dia 14 de fevereiro de 2019. Lembrando que neste final de semana termina o horário de verão. Vamos às manchetes do programa de hoje, Russo? Os meliantes subtraíram as panelas de uma ONG que serve 4.000 refeições aos necessitados por semana. Vamos falar disso? Vamos falar. Gustavo Vitorino. O presidente Bolsonaro deve e precisa começar imediatamente a governar. Roberta. Dicas para aproveitar essa temporada de liquidações. Para aproveitar a liquidação, Aninha? Vamos ver se vai dar no orçamento, né? Porque o crédito não está muito bom. Mas aí quem procura um lugar para auxílio, cuidado. O Hospital de Clínicas vai fechar a sua emergência por 20 dias. Nossa, mãe. Carla? Em julgamento recente, STJ reconhece tese de que traição no casamento ou na união estável está passível a sanções como perda do direito alimentício e também indenização. Chicão Tofani. Vasco da Gama prova que o futebol carioca está acima do futebol brasileiro. E promove o maior gesto de fair play ontem no Maracanã, na história do futebol. Muito bem, então vamos Bateu o coraçãozinho de tanta gente. As pessoas ficarem trêmulas. Fazer as contas agora. Tu ficaste preocupado, Gustavo Vitorino, com essas alterações aí do DST? Fiquei. Não, porque ele não é casado, não tem união estável lá, nem nada. Não, eu acho que a legislação brasileira, de um tempo para cá, virou uma esculhambação tão grande que o que vale hoje, semana que vem, não vale mais. Em março está diferente e até junho mudou mais 2 vezes. Vamos então, Carla, dê informações mais detalhadas para ver se é tão frágil assim como... O julgamento é na STJ, como o Gustavo Vitorino disse. no Superior Tribunal de Justiça. A tese é da ministra Maria Isabel Galotti e ela entende que quando há algum tipo de traição dentro do casamento ou da união estável, existe um descumprimento de dever conjugal. Okay. Esse descumprimento de dever conjugal deve ser... A todo dever tem, pela sua não, né, como é que ela mesma diz? Dever sem sanção não é dever jurídico, é mera recomendação. E como existe o dever da fidelidade, e algumas teses dizem que não existe esse dever porque depois da modificação do processo de divórcio e tal, da emenda constitucional da questão do divórcio, então alguns juristas tiveram o entendimento de que essa cláusula tinha caído, mas ela acredita que a todo dever, pelo não cumprimento, tem que ter a sanção, e a sanção é exatamente essa, é a perda do direito à pensão alimentícia por aquele que traiu, ou a indenização, ou os dois juntos, indenização de cunho moral e também material. Acho que a Sua Excelência está perdendo a oportunidade de ficar quieta e não se meter, não é chamada. Porque daqui a pouco vão regrar qual é o café que o casal vai ter que fazer um para o outro, quem serve café na cama, qual é o dia que um levanta para fazer o chimarrão, o outro vai fazer o almoço, quem é que bota a roupa na máquina de lavar. Gente, as relações entre as pessoas estavam normatizadas e foram normatizadas ao longo do tempo de uma forma absolutamente equânime. Já ficou claro, a própria sociedade deixou claro de que a traição, como nós falamos, né? A traição não pode ser criminalizada e não pode fazer parte dos autos. Ela não é ela justifica uma separação, mas não justifica desequilíbrio na hora de se estabelecer os padrões de separação, seja patrimonial, de guarda de filhos, direitos sucessórios ou hereditários. Inclusive de pensão então, ao infiel. Pensão alimentícia ao infiel. A pessoa que foi traída, perde a pensão. Ela não pode... A pessoa que foi traída não tem que pagar a pensão para o infiel. Essa é a tese da ministra. Eu acho um erro, sabe por quê? Para ver como a ministra está passando fora dos tribunais, ela tem que ir raspar um pouquinho o umbigo lá nas varas de família para saber que há muito tempo os juízes não estão dando pensão mais para a mulher.
Existem Como casos... davam antes, não, né? Não, Principalmente depois que eles começaram a se separar e tinham que dar gordas pensões para as mulheres. Aí eles mudaram a lei. Existem casos isolados... Existem casos isolados em que é concedida por força da necessidade, por um tempo. Doença, idade, enfim. Olha, e mesmo assim é difícil, viu? Pô, tive um juiz que... teve um desembargador que num relatório aí, casualmente eu era advogado, disse que uma mulher com mais de 60 anos, que a vida inteira só cuidou dos filhos, que não tinha profissão, mas que não receberia alimentos porque não tinha provado nos autos a necessidade. Tá. Como assim? Sim, Como assim? Eu tenho o acórdão lá e foi seguido por unanimidade. Mas isso O ilustre desembargador disse que ela não tinha que receber alimentos porque ela não tinha provado. Necessidade presumida. Uma mulher com mais de 60 anos, que é trocada por outra pela metade da idade. Que se dedicou à família durante todo o tempo, cuidou dos trabalhou dentro de filhos, casa. cuidou do marido doente, cuidou de tudo. Aí o cara trocou ela por uma mulher com menos da metade da idade. E o juiz, em primeira instância, disse, olha, por uma questão até de, pelo menos por uns 5 anos, até ela... Claro. Mesmo assim, 5 anos... Mesmo assim, para uma mulher com 60 anos, não. É assim, ó, vamos ter que entrar, então, né, no mercado de trabalho com 65 anos, depois de ter ficado o tempo todo dentro de casa, trabalhando para os filhos e para o marido, como é que a pessoa vai conseguir? Teve um glorioso desembargador que disse que ela não tinha provado nos autos a necessidade. Pô, se isso não é necessidade presumida, eu não sei o que é necessidade presumida. Perfeito. Agora, os tribunais não têm dado pensão para a mulher. Eles têm dado pensão para os filhos. E os filhos não podem sofrer qualquer tipo de punição. Portanto, se for dada guarda à mulher dos filhos e ela traiu o marido e isso foi o motivo da separação, eu acho que não devem os filhos ser punidos. Mas ela não fala nos filhos, ela fala pensão para o cônjuge infiel. Sim, mas isso não exatamente vem provar que ela está passando longe das varas de família. Ela não faz ideia que está acontecendo aqui embaixo. Ela está numa corte lá de outro planeta. Porque não é aqui, é no Brasil inteiro, de um tempo para cá, os juízes têm decidido, a jurisprudência tem indicado que uma mulher jovem e saudável vai trabalhar. Vai trabalhar, procura sua vida, procura seu trabalho, terão alimentos os filhos e quem com eles tiver a guarda, quem deles tiver a guarda. É que eu acho justo, porque a lei diz que a responsabilidade de criar os filhos é dos dois. Dos dois. Por isso que eu fui contra a guarda compartilhada. Que a guarda compartilhada está sendo usada, embora a lei não diga que ela exime de alimentos, mas vem sendo usada pelos varões como uma forma de se livrar dos alimentos. Aí as crianças acabam sendo criadas pela mulher e o marido vai lá de vez em quando pega as crianças por 2, 3 dias. Isso não é guarda compartilhada. Mas a lei diz que a responsabilidade de criação e sustento dos filhos é dos dois, 50% para cada um. Então, assim, tem algumas distorções na lei, tem algumas distorções na jurisprudência que poderiam ser corrigidas. Mas essa da juíza se meter em traição, aí é mimimi. Bom, vamos deixar bem claro, como até porque o Vitorino está falando há algum tempo e eles estão se contrapondo, é uma hipótese que nós estamos falando sobre uma decisão, para não perder. Que acaba virando jurisprudência. Eu só queria abordar... Foi uma decisão já tomada? Já foi julgado? Já. Julgado, claro. Eu só queria abordar por outro enfoque. Primeiro, com a primeira parte da decisão, concordar integralmente, porque a pensão alimentícia não pode ser vista como uma punição, né? Se comportou ou não se comportou. A punição, o alimento, ou ele é devido ou não é devido. Há real necessidade de alimentos para que alguém sobreviva e amparo na lei. Então, não pode ser ligado ao comportamento. Então, a parte punitiva do dispositivo dela, eu discordo, concordo integralmente com o Vitorino e discordo integralmente dela. A segunda parte, que eu acho que cai no caso a caso, Gustavo, porque o dano moral pode ser fora ou dentro do casamento. Nós há pouco vimos um vídeo, não vamos trazê-lo aqui, mas nós vimos um vídeo ali de um exemplo público de traição. Às vezes o dano moral ele pode existir, porque dependendo da forma que tu fores exposta, dependendo do dano que a traição pode causar, tem pessoas que ficam depressivas, tem pessoas que se internam, tem pessoas que não conseguem mais viver. Mas essa figura já existe, Ruschel. Pois então, já existe a indenização. Então, eu acho que a decisão do STJ
veio chovendo molhado, para usar uma expressão bem popular, porque esse tipo de indenização já existe. Sabe quando começou? Lembra aquele famoso caso de Ribeirão Preto, dos vídeos e das fotos de Ribeirão Preto, de casais que faziam encontros, eram 3, 4 casais que tinham uns encontros um pouco mais alegres, e alguém resolveu filmar e o notebook que continha foi roubado de uma caminhonete. Eram famílias conhecidas de Ribeirão Preto, gente rica, tiveram que se mudar. Foram quase 30 pessoas, não apenas os casais envolvidos, mas seus familiares se mudaram de Ribeirão Preto. Foi um caso rumoroso que aconteceu há uns 10 anos atrás e que deu origem a esse princípio da sentença por dano moral para o traído. Ali teve compartilhamento de imagens, mas se a pessoa é traída, só ela viu, só ela presenciou, e também tem abalo moral, também é passível. Não é preciso compartilhamento de vídeo nem nada. Eu só quero concluir meu raciocínio aqui, então quero te dizer que não dá para criar uma regra e dizer, havendo a traição, aplica-se o dano moral. Não pode ter regra. Por isso que eu separei. O segundo caso, havendo dano moral, e em algumas pessoas há um reconhecimento até da sociedade que pessoas sofrem tal abalo por exposição pública, né, que às vezes se internam, às vezes se suicidam. Este dano moral aqui, aí eu seria em parte que eu concordaria com Chicão, por exemplo, quando tomou uma bola nas costas, deu meia volta e arrumou outra namorada. Ficou abalado. Querido, eu sou um cara pragmático, não vou dar essa palhaçada toda aí. Se pra mim vai ser bom, só as mulheres que estão traindo, os homens não traem, as mulheres vão ter que pagar pensão pra mim. Mas até eu não vou mais trabalhar. Eu não vou mais trabalhar, porque as mulheres, eu sei onde estão traindo, eu tenho escutas nessas operações. Quer o meu cartãozinho? Te dá o meu cartãozinho? Eu vou viver de pensão agora. Daí agora não é mais a detetive Aline, é o detetive Chicão. Aonde tem algumas academias em Porto Alegre, tem traição. Se diz que não tem, é mentira. Pronto, já está dada a pista. Mas ainda até sobre essa colocação, gostaria de questionar, se possível, o Vitorino, porque hoje nós temos, até pode ser uma mudança em valor da questão das redes sociais, porque algumas pessoas acabam tendo essas fotos, essas imagens, esse constrangimento, até em algum momento ali de forma pública. Será que também não pode ser uma alteração? Porque já vi muita conversa que vazou, foi compartilhada, printaram, mandou pro amigo que mandou pro amigo, e às vezes isso acaba destruindo as relações que essas pessoas têm dentro do trabalho, dentro do seu círculo social. Essa visão já existiu, só que tem uma coisa, Ana, que está complicando muito, foi que eu falei para a Carla agora. Você tem que provar para o juiz. Mas a pessoa sempre tem um celular na mão. Ela não precisa compartilhar a imagem, mas sim, provar hoje em dia tá bem fácil. Sim, está mais fácil por vai conta entrar, tem até aplicativos sabendo de uma traição. Sim, mas olha bem, vai pegar a pessoa que está te traindo, vai levar o celular. Não vamos falar de traição, vamos falar de coisa boa. O texto porque do nós estamos WhatsApp arrodeando hoje, por no mesmo exemplo, assunto. os juízes não estão aceitando, porque tem aplicativos que você monta a conversa de WhatsApp. Uau, não tá. O do Facebook também você monta a conversa de Facebook, tem aplicativos. Não, mas tem a montam. ata notarial, aquela que tem muita coisa que vale. Vamos botar um pouco de Já vi amor ata nessa notarial. conversa, Ata ok? Gustavo notarial, já Vitorino, registrou Carla conversa Krieger, montada. ok? Carta para a Atualidades Pampa. Esta carta é uma singela mensagem de agradecimento a todos que fazem parte desse programa, que alegra e informa seus telespectadores todos os fins de tarde. A produção, seja na frente ou atrás das câmeras, está de parabéns por nos proporcionar um programa de qualidade e que se permite interagir com seus telespectadores. Simbolicamente, deixo a cada um dos apresentadores e a responsável pelo programa uma rosa branca para lembrar-lhes o quanto são respeitados e admirados por todos. Que Deus os proteja, os ilumine, com carinho da fã admiradora Verônica Beninca, de Canoas. Hoje, ao chegarmos aqui na TV, a Verônica Beninca estava junto com a sua mãe, nos aguardando. A chegada de quase todos nós, e começou a ficar tarde, ela não conseguiu esperar o Ruschel, acho que a Roberta, enfim. Mas ela deixou estas rosas, uma para cada um de vocês. Oh, que bonito. Uma para cada um. Deixou uma cartinha especial para o Marne Barcelos, assim como escreveu uma cartinha para o Gustavo Vitorino, para a Magda Beatriz, para a Carla Krieger. Foi muito amada. A Verônica é uma querida, é uma jovem. Advogada. Muito obrigada, Verônica. Que até agora não fez o seu... A outra rosa é para o Marne Barcelos, sem dúvida, tá? Então, ela deixou uma cartinha para cada um de nós e ela estava muito, muito, muito nervosa, muito, muito, muito emocionada por estar conversando conosco.
Ela é muito querida e nós queremos agradecer a Verônica, que veio de Canoas até aqui para nos entregar essas flores e entregar essas cartinhas. Muito obrigada, Verônica. E logo no Valentine's Day, né? Dia dos Namorados. Exatamente. Aí posso ler um Não trecho tem nada da mais minha tocante carta. que uma rosa branca. É. Eu vou ler um É trechinho verdade. da minha carta, tá? Vou pedir licença Vai ler. aos meus colegas. Sou bacharel em Direito, estou me dedicando à mediação e você é um dos modelos que sigo, buscando sempre o equilíbrio nos caminhos que trilho. Ai, Olha que lindo. Bem Adorei. bonito. Ela escreveu uma coisinha. Eu acho o grande charme tu mandar uma roda pro WhatsApp agora. Adeli essa. Ai, não, mais barato. Chico, vou te contar, né? Olha. É um carinho que tu faz, Tu acha? carinha, dando no aplicativo. E vai durar pra Agora sempre. que descobriu. Eu acho um horror. Agora que descobriu Eu o acho um botãozinho da horror. rosa. Acho um horror. Acho um horror. legal que tem. Não, Isso aqui é mandar lindo, flor ó. assim, não. Isso aqui, tu não precisa Como é que gastar. tu vai todo dia de manhã na de casa da verdade. gata levar uma flor? Chicão, dá. tu não vai nem um Mas dia. eu mando todo dia. Tá bem, mas é que é tu. flores Mas eu não tô te maravilhosas criticando. Eu acho horrível. Eu não gostaria que me mandasse. não ia te mandar muito. Não mando. Pra mim não pode. Pra mim tu pode, porque eu não tenho nada Eu mando um contigo. bom dia com nude, tu não acha legal? Não, pra mim não, pra tuas amiguinhas, tuas Pra mim, Chico, namoradas. tu manda aquela pizza. Não tem um cara bonequinho quer de pizza, é uma pizza. Falando em comer, nem todos têm o direito de comer e têm acesso às comidas. Mas, graças a Deus, existem algumas ONGs, entre elas a ONG do Bem, que faz um trabalho maravilhoso. Eu digo para vocês, porque eu já fiz reportagem com eles no tempo que eu fazia a TV Assembleia. Eles são sempre, cada fim de semana, num viaduto, enfim. E, doutor Ruschel, a notícia é sua. Dona Magda, a gente fica impactado. Chama Panelas do Bem. Cozinheiros do Bem, né? Aqui a vaquinha é Panelas do Bem. Panelas do Bem, É. que bom. Porque depois vão ficar na Cozinheiros vaquinha. do Bem, né? Que legal. A gente fica impactado porque a gente não sabe limitar a maldade do ser humano, né? Porque num gesto tão bonito, num gesto tão digno, pessoas assim, o nome dele que comanda tudo é o Júlio Rita. Ele é um chefe de cozinha e resolveu dedicar parte do seu vida a fazer isso. Então ele criou uma ONG, que a dona Magda nos contou aí, e então eles fazem semanalmente, eu dei os números aqui, os números são impressionantes, 4.000 marmitas por semana, 15 toneladas por semana. E nesses 3 anos, eles estimam que já tenham posto 100.000 toneladas de comida naqueles necessitados. Então, eles vão à noite, fazem a Às vezes ao comida meio-dia. e vão de semana. entregá-la. Mas É um eles troço entregam para as assim. pessoas moradores de rua ou... Moradores de rua. Moradores de rua. Eles se instalam, é que assim, ó, eles instalam a cozinha deles, por exemplo, no Conceição. Tá? Eles instalam a cozinha, são muitas pessoas que trabalham, panelões com as comidas, e eles tratam as pessoas com um respeito. Eles têm as quentinhas, ali eles servem as pessoas, tem garfinho, tem tudo. As pessoas saem dali, comem-se ali ao redor, fazem amizade, podem repetir. Enquanto tiver comida, as pessoas comem e de uma forma digna. Não é uma coisa que te dão um pote, não. É uma marmitinha daquelas com tampinha e tudo, de alumínio, né? E as pessoas têm alguns códigos de comportamento. Ela tem que esperar na fila, ela não pode jogar lixo na rua, sabe? Tem tudo isso. Então, tem pessoas que, às vezes, na semana só comem aquilo que eles fazem. Então, esses iluminados, dona Magda, que nos prestam esse serviço, que suprem uma necessidade de sociedade que seria do Estado como um todo, tiveram suas panelas roubadas, dona Magda. Eles guardavam esse material numa garagem, entraram lá, roubaram as 20 panelas, são roubaram 20 pacotes de carvão, alguns outros mantimentos que eles usavam, e eles ficaram zerados. Eles estão precariamente reunindo ainda semana, não interromperam o serviço, mas pediram ajuda. Pediram ajuda para a sociedade, fizeram esta que a dona Magda noticiou para nós aqui, está na internet. Eles estão pedindo doações, não só para comprar as panelas, mas evidentemente que o valor que sobrepor a isso, eles vão já comprar mantimentos e por oportunizar mais refeições aos Eles necessitados. têm um endereço na Barão do Triunfo, que hoje eu vi, mas eu não consigo lembrar o número da Barão do Triunfo,
Eu espero que algum telespectador que saiba nos ajude com o número. Porque se você tem... Eu, por exemplo, tenho uma panela daquelas tipo industrial na minha casa, porque algum dia devo ter feito feijoada para um monte de gente. Então, eu vou doar para eles a panela. Porque aquilo lá está ocupando espaço na minha casa. Então, se você tem uma panela dessas industriais na sua casa, usada, com condições de ser reutilizada, leve, se você puder, até esse endereço, que até o final do programa eu vou achar. E na internet, a Vaquinha, você sabe que Vaquinha é com K, né? Vaquinha, é Panelas do Bem. Eles pretendem, o objetivo deles é alcançar R$10 mil e eles já alcançaram até agora R$2.395. Então, o que for possível, né, se você puder colaborar, porque efetivamente o trabalho que eles fazem é um trabalho sensacional, não tem sacanagem, não tem nada disso, realmente eles tratam com dignidade esses moradores de rua. Sem dúvida. Já faz alguns anos que eles fazem isso certeza, nos viadutos da cidade. Com esse impulso do Atualidades aqui, agora tenho certeza que os objetivos vão ser atingidos. Obrigada, Ruxo. Desculpa ter atravessado um pouco Não, mas eu acho que foi muito importante a repercussão. Chicão Tofone, a tua manchete. Minha manchete é a seguinte. Dona Magda, ontem o Vasco da Gama jogou a semifinal do Campeonato Carioca contra o Resende. O vencedor desse jogo pega o vencedor do Fla-Flu hoje e decide o primeiro turno, que seria a Taça Guanabara, o Campeonato do Rio de Janeiro, que é dividido em 2. E o Vasco da Gama sempre foi o inimigo letal do Flamengo, e não o Fluminense. O Vasco da Gama é o segundo time de maior torcida no Rio, o maior concorrente ao Flamengo, porque o Flamengo já tirou o Vasco da Gama de uma Libertadores, de uma Sul-Americana, de uma Copa do Brasil. O Flamengo é o vilão do Vasco da Gama. A maior rivalidade que tem lá. Exatamente. E não é que o Flamengo, o Vasco da Gama entrou com a camiseta sagrada, eles têm muita esse lance do manto sagrado, que é a camiseta deles, que tem a Cruz de Malta, que foi fundada por portugueses, com o logotipo do Flamengo no meio, com uma forma de solidariedade. A solidariedade ontem no Maracanã foi uma coisa que correu o mundo. Que se o mundo fosse mais solidário, tudo bem tirar a corneta, gozar do outro, brincar, mas não ser agressivo. E ontem o Vasco mostrou um tipo de fair play assim, nunca visto na história do futebol. Eu fiquei muito emocionado com aquilo. E toda a mídia carioca compactua com a minha ideia, Dona Magda, que não foi a ideia vencedora no debate aqui, do qual o Flamengo também foi uma vítima de uma fatalidade horrorosa que escureceu a imagem do Flamengo, não só prejuízo de vidas humanas, prejuízo de dinheiro, prejuízo de imagem no exterior e tudo. Então os clubes carioca estão abraçados com o Flamengo. Isso. Muito legal. Muito bem, espero que todos os clubes também sejam solidários, porque ninguém desejava isso, né? O que aconteceu, mas que houve negligência, que esses clubes que estão solidários ao Flamengo hoje, que eu acho um gesto bacana, acho que todos os clubes, porque tem muitos, certamente, que tem a mesma situação do Flamengo nos seus centros de treinamento. O Botafogo está com problema, o Bangu está com aí problema. Que se alertem, aqui em Porto Alegre vai ter se alertem, olha, fizeram uma vistoria. O Grêmio está bem, Inter está bem, Internacional, tem alguns clubes que estão bem, outros não. Mas que pelo menos tomem providências que evitem outras mortes de jovens. Não adianta só não deixar os meninos irem aos CTs. Tem que resolver o problema dos CTs. O que o Chicão falou foi o seguinte, que ontem o Vasco da Gama entrou em campo, ao lado do escudo do Vasco da Gama estava o escudo do Flamengo, né? E nas costas dos jogadores do Vasco da Gama estava o nome dos 10 meninos que faleceram, os 10 jogadores em campo. Foi um gesto muito bonito. O Vasco claro, sem dúvida alguma. Nós temos que cuidar para que não se transforme numa outra... E o Flamengo, ao Brumadinhos e coisas do tipo. Dos Brumadinho, eu não vi o presidente da Vale falar... Que horror, Brumadinho, papai, se falou, não vi, eu não deu tanta repercussão. Agora, o presidente do Flamengo está todos os dias nas rádios, na televisão, nunca se omitiram, que vão ajudar as famílias com dinheiro, com o lado psiquiátrico, tudo. As crianças não vão ficar órfãs. Mas o Flamengo já se manifestou... As crianças não vão ficar porque já morreram. Né? Os pais é que vão ficar sem as crianças. Mas só o tio de um dos meninos que foi vítima dessa tragédia reclamou, dizendo que a assistência do Flamengo já está um pouco precária, de que não foi ofertada
acertado exatamente o que foi dito na mídia, e lembrando que o Flamengo, em todas as oportunidades que veio a público falar sobre o tema, não admitiu perguntas dos repórteres para não possibilitar aí que algumas questões que estão óbvias das multas, por que não fechar, por que não repensar, por que esperar mais tempo para realocar esses meninos, então a gente não teve ainda a oportunidade de conversar com a direção sobre as questões mais importantes sobre o tema. A verdade é a seguinte, por enquanto virou um discurso só, né? Exatamente. É uma tecla só o Flamengo tocando. É que a gente tem que separar só o que é a pessoa física e o que é o Flamengo, que é uma questão abstrata. O clube está sendo homenageado. Agora, a responsabilização de dirigentes que se omitiram, que se equivocaram, é uma questão que a gente vai aguardar. E essa diretoria do Chicão, essa diretoria do Flamengo assumiu há menos de um mês. É evidente que essa é a que menos sabia do que se tratava. Mas eles representam... Não, é óbvio que eles nem sabiam, talvez, como fosse, quando deixasse de ser. A negligência, talvez, não é deles. Mas como o Flamengo é maior do que eles... Agora tem negligência também do poder público, né? Completamente. Porque cadê a fiscalização lá? Não, mas fiscalizaram, mandaram fechar e não foram ver se eles tinham resolvido. Que o Roxo, que é um advogado, está mais por dentro dessas coisas que eu. Como é que ficou o caso das famílias dos jogadores da Chapecoense? Que aquilo ali foi um caso não houve uma solução que se esperava, não houve a solução que se esperava, eles continuam fazendo queixas e o processo não foi resolvido. Os indenizatórios. Não, porque se aguarda, aquela empresa não tinha a mínima condição, a primeira que deveria indenizar que seria a empresa dona do avião lá, né? E essa não tinha, se viu que era fantasma, era um... A seguradora disse que não vai cobrir, porque como ficou comprovado que era falta de combustível, houve imperícia. Então ninguém vai pagar ninguém. Claro. E Chicão, hoje o presidente da Vale, que tu mencionaste a Vale, comentou e declarou, na verdade, que a Vale é uma joia e que ela não deve pagar pelo rompimento em Brumadinho. Falou na câmera. Quem que disse isso? O presidente da Vale. É o fim da picada. Mas ele disse isso e diz isso e continua solto, né? Exatamente. Não aconteceu absolutamente nada. nada. Se ele morasse no Iraque, ele estava sendo lixado agora. Os funcionários da Vale, familiares, não fecharam acordo com a Vale. Não fecharam acordo, eles tinham uma proposta de indenização, agora indenização e não aquele primeiro dinheiro que eles deram, que era uma ajuda. Independente, exatamente, de indenização. A proposta envolvia o pagamento de cônjuge ou companheiro receberia R$300 mil, cada filho R$300 mil, cada pai e mãe R$150 mil, cada irmão e irmã R$75 mil. Além disto, o acordo sugerido incluía plano de saúde para os familiares do morto e pagamento mensal correspondente a 2/3 do salário líquido do trabalhador até a data em que ele completaria 75 anos. Essa proposta foi negada pelos familiares das vítimas. Não aceitáveis. O valor de contraproposta oferecido por quem representa a todos foi de R$2 milhões por pessoa. Por pessoa. Independente se pai, mãe, toda essa... Não, as cláusulas acessórias são acessórias. O valor de indenização seria R$2 milhões. 2 milhões, cada falecido, o herdeiro direto, ou seja, filho, solteiro, receberiam os pais. Casado, receberia a esposa. E assim por diante. A proposta, as que o Ruxo falou, 2 milhões. Mas eles não querem, eles querem um programa da vida inteira, que é um direito deles pleitear, né? Obviamente. Eu acho que a coisa aí vai ter que ser decidida, Já foi a segunda reunião, a cara noticiou, né? Não vi, cara, no início. Já foi a segunda reunião, tinha ocorrido a reunião dia 6, parece. E agora aconteceu essa segunda reunião aí que também não chegaram a um acordo. E até para o entendimento desses familiares até foi colocado por muitos representantes e pessoas, porque algumas falam que não querem sair da localidade, mas muitas famílias querem se realocar, precisam comprar começar uma vida nova, então esses valores não seriam suficientes na questão de a vida inteira receber esse auxílio, porque de fato querem sair daquele lugar, daquele pesadelo, mas o que mais entristece é que tem pessoas que vão ficar lá porque estão sujeitas às questões econômicas, a se sustentar com as casas, lembrando diariamente dessa tragédia absurda que aconteceu no Brasil. É que ficar lá no mesmo lugar... A Fórmula 1 que tem um sistema que eu acho democrático. Quer ser piloto da Ferrari? Quer. Se tu morrer, o problema é teu. Seguro nós não vamos te pagar. Tu vai ganhar 20 milhões de dólares por mês, tu vai lá e contrata um seguro para ti. O Schumacher, por exemplo, a Ferrari não deu R$1 para ele. Ela deu um apoio de patrocinadores, tudo. Porque ela está estabelecido exatamente, antes. Está estabelecido, é no uma contrato. profissão de risco. Tu vai ser milionário e famoso. Mas cozinheiro, profissão de risco? Gente?
Cozinheiro? Não, estou dizendo... Não, ele tá falando da Fórmula 1. de esporte, a Fórmula 1. Tudo bem, eu entendo, mas Não estou comparando, Chico, eu quis linkar de repente. Eu só quero trazer, fazendo link, aproveitando que nós estamos aguardando que também não houve acordo, as famílias que estão sendo removidas aqui da beira do Guaíba, para que se possam finalmente terminar a obra do Guaíba, da ponte, né? As famílias também estão no mesmo impasse, e o impasse é o mesmo, Gustavo, que o dinheiro que lhes é oferecido, eles estão sentindo que não conseguirão se estabelecer em outro lugar. Mas aí é preciso ter uma diferenciação importante. Umas moradias irregulares são ali. Proprietários da área ou são invasores? São invasores, não deve levar nada. Porque olha o que aconteceu para aquela rodovia ARS, eu acho que é a 010 lá que estão terminando lá, que tinha os invasores. Aí fizeram um acordo com eles de receber aluguel social. Os caras receberam uma grana por mês para sair de lá. Aí saíram, estavam recebendo, aí resolveram voltar. Voltaram. Mas que absurdo. Aí suspenderam, eles começaram a interromper a rodovia lá. Não dá, o Estado não pode ser mãe desse jeito. Mas a máquina pública o que eu quis dizer é no sentido de construir uma solução, né? Sim, há quanto tempo vem esse assunto agora que começaram a atravessar os pilares do Guaíba ali, ainda não se resolveu a questão das famílias. É isso que eu estou dizendo. Onde é que tu mora? No estado do Rio Grande do Sul. É verdade. No Brasil. Ponto. Isso aí, esses nós que não conseguem. Até hoje, a passagem da Plínio Brasil Milano pela... É uma piada. Até hoje, né? Primeiro era uma loja de automóvel, agora é uma vulcanizadora. Amanhã deve ser 2 pardal que moram no bairro lá que não querem cortar. Tinha uns cachorro-quente bem bom ali, te lembra? Tinha uns cachorro-quente. Daqui a pouco... Mas tem uma notícia boa para melhorar o mundo. Saiu a estamos... verba que vai terminar... Finalmente, que vai poder aqueles remendinhos ali no viaduto do lado, Gustavo. O da Anitta Garibaldi. Que todos vocês vai sair esse da Anitta Garibaldi, que está praticamente pronto, mas eram as obras de entorno, de acabamento. Antes finalmente da Copa foi do liberado. Antes da Copa do Catar. A verba foi liberada e a empresa está prometendo terminar muito rapidamente, porque ela só estava esperando o pagamento, Gustavo. Sendo justo. Esse local que tu está se referindo. Então, só matéria de acabamento, eram R$400 mil que faltavam ser pagos. A verba não chegava e a empresa, lógico, também, né? Tem seus e aquele outro lá de baixo está Cristóvão Colombo? Olha, aquele eu rezo muito, porque eu vai ter que ter mais uma Copa. Só com rezo e água quente, Gustavo. Olha, eu quero dizer para vocês que a situação... depois do Catar, a Copa é onde? Na Lua? Não, qual é a Copa de 2026? Eu quero dizer para vocês que a coisa está ficando cada dia pior. Argentina, Brasil, Uruguai querem fazer uma tríplice sede para fazer uma Copa. Isso é informação. Brasil não está nisso aí. O Brasil, funcionários do Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre deixarão de receber almoço e jantar a partir desta sexta-feira. É louco? Vão comem na quinta, mas já não comem a partir de sexta-feira. Estou avisando, já nem falei que a partir da quinta, é a partir da sexta. Os doentes, as pessoas que estão lá internadas, essas receberão. O que acontece? A terceirizada que fornece alimentação aos funcionários, ela apresentou uma prestação de contas à prefeitura. E ela não apresentou a prestação de contas à prefeitura. Portanto, o fornecimento de refeições ficou cortado. Os funcionários, então, não vão poder almoçar a partir desta sexta-feira. O corte vai ocorrer exatamente em razão da ausência de trabalhadores terceirizados, que são as pessoas que preparam a alimentação, e só os doentes, pacientes que vão comer. O STF tomou uma decisão que faz parte dessa papagaiada que virou a discussão envolvendo a atividade terceirizada. O STF, a terceirizada recebeu e não pagou os caras. O STF disse que o poder público não é responsável solidário pelas terceirizadas contratadas. Olha o absurdo que o STF disse. Isso é decisão do STF, está simulada essa matéria. Por quê? Porque eles entendiam, a justiça vinha entendendo que o poder público repassou para uma empresa de limpeza. A empresa de limpeza não repassou para os funcionários, o poder público é o responsável. Porque ele tinha que ter selecionado. Não pode colocar mais empresa de gaveta, que é a grande maioria hoje que habita a máquina pública. É empresa de gaveta. Aí apareceu um ministro bonzinho lá que relatou a matéria, dizendo que
por uma questão de ordem pública, o poder público, não sei o quê. Aí o que acaba acontecendo? Não estou dizendo que é o caso aqui, mas eu quero citar aonde o germe dessa esculhambação. Depois que tomaram essa decisão, disseram para os prefeitos o seguinte: contratem à vontade empresa de gaveta, porque está liberado, não vai dar nada. Contrata a empresa do seu primo, do tio do vereador, do filho do não sei quem, contrata e tá tudo certo. Se der alguma meleca, eles que se virem com a justiça. A prefeitura não pagou para eles, a prefeitura não pagou para eles porque eles não fizeram a prestação de contas. E esses terceirizados estão sem receber desde setembro. Olha aí. Dona Magda, só para separar as matérias, porque a senhora está trazendo o que a Roberta trouxe para nós quando da reforma da lei trabalhista é que passava a ser lei, a ser solidário. Sim. A empresa contratante em relação à contratada passava a ser... Então, empresa privada. Isso, não público. O poder público não. E o STF teria diferenciado... Entendeu que o poder público não se aplica. É matéria acumulada. E aí... Isso é um horror. É um horror. É um horror, é uma porque o poder público não tem nenhuma responsabilidade. Isso mesmo. Com os editais. Qualquer empresa, tu cria uma empresa de gaveta, bota... Por isso que os sindicatos estão gritando, e olha, eu não sou de dar razão para sindicato, mas nisso os sindicatos têm razão. Tem razão. Eles têm razão, porque os caras criam o primo do vereador de Triboboca da Medianeira, cria uma empresa de prestação de serviço, de limpeza. Vai lá e cola no prefeito. Prefeito, eu queria ganhar isso aqui. Aí no edital vem assim, as exigências. Não sei o que. Empresa que tenha 2 diretores do Triboboca Futebol Clube na sua direção. Pronto, aí só uma passa. Porque tu sabe que licitação se ganha é no edital, né? Aí, isso prolifera pelo Brasil e o STF deu alvará, deu carta branca para prefeitos e para governadores para fazer o que bem entender nessas contratações. Isso que está acontecendo aqui em Porto Alegre acontece em várias... Não deu em crer que em Canoas agora esses dias, Sim, na área da saúde? Exatamente. Mesma coisa. E vai dar, em tudo que é lugar vai dar encrenca. Porque os prefeitos agora estão com as mãos limpas para fazer o que bem entender. Bom, eu tenho. É Barão do Triunfo, né? Eu posso entrar no assunto? Eu quero entrar na fofoca. Eu também quero entrar na fofoca. Não. É o assunto das panelas que foram roubadas. Um telespectador nos auxiliou aqui. A Carla vai dar o endereço, se a gente puder copiar e depois colocar para no as pessoas vídeo. quiserem. Aqui, ó. Primeiro, ela disse que está apaixonada pela tua blusa e pelo colar de brincos. Que amor. Obrigada. É isso. A Ana Paula também diz que a sede fica na Cristóvão Colombo e o telefone é 51, claro, 9985-32-190. 9985-32-190 para entregar as panelas. Então, é só telefonar, enfim, marcar. Cristóvão Colombo, desculpa? Cristóvão Colombo, 51. 51, tá. Pode dar o crédito dizer que assistiu na atualidade. Não, exatamente isso. Se você puder levar, leva. Se não puder levar, liga para eles e vê o que eles vão fazer, entendeu? Mas até isso é muito legal. Se a panela, estando em estado de ser usada, são caras. Pode ser. Essas panelas são caras. São uns R$250 cada panela. As grandonas, aquelas? R$250. Eles também não usam umas muito maiores que isso, porque eles não têm... As que eu faço feijoada lá em casa é assim, é caro isso, né? Tem que nos convidar para essas feijoadas, Gustavo. Gente, o Gustavo Vitorino não compra feijão, muito menos fazer uma feijoada para nós. Como não compra? Não frita. Tu compra pronto. Eu chego a lavar o meu feijão. Com escovinha, com sabão? Não, lava, bota na água, dá uma sacudida assim, pá, e aí, troca a água, dá outra sacudida, papum. E usa a panela de pressão? Só que, não, eu ponho pra ferver e vou embora. Ai, que horror. Só que perguntaram, eu não sabia, tava ficando salgado meus feijãozinhos, aí disseram que a gente bota sal e mais coisinhas? Não, eu não boto sal, mas disseram que as coisinhas, que as carnes salgadas, rabo, pé, focinho e... Ai, que nojo, não vou comer. Mas é a feijoada. Ele já fez com que todo mundo desistisse da não feijoada quero, dele. não. Que tática boa, hein? Ninguém aceitou o convite. Mas é uma feijoada pop, é uma feijoada bem legal. A legítima... Meu cardiologista adora. Bota aqueles troços de porco dentro da feijoada. É com todos esses ingredientes. Não, lombinho de porco cortadinho. Rabo de porco, costelinha, paio. O porquinho que eu ponho o lombinho eu corto quadradinho assim. Sim, claro. É isso que eu digo. A costelinha. O paio.
Costelinha. Costelinha defumada, tudo é salgado, Gustavo Vitorino. Se tu não lavar essas coisas antes, tu não vai poder comer depois. Eu lavo só o grão. Não, tu tem que botar de molho essas coisas que são salgadas, assim, que tem o sal ali. Só agora que tu avisa. Orelha avisa. de pão, mas é a primeira vez que tu fala agora isso. Que tu avisa. Não pode. Depois de umas 5 feijoadas salgadas. salgadas. Mesmo que tu não coloque nada dessas coisas que tem o sal, assim, são salgadas para ser mantidas, que tu coloque paio, costelinha, linguiça, ali já vai um sal do demônio. Aí eu fiquei sabendo aqui, vocês fizeram um comentário uma vez, que acho que foi a Carla que fez o comentário uma vez, que a gente foi batata pra tirar o sal. Aí que isso, batata tira sal. Você uma batata feijoada não fica legal. Não, mas não é. Não, é uma das duas. Eu gosto. Quando fica salgado, tu pega uma batata, só tira a casca, e se for uma panela muito grande, tu bota 2 ou 3 batatas ali, que ela vai... Depois tu não precisa comer a batata, Gustavo. Como é que eu não vou comer a batata? Não, tu come, então. Faz o seguinte, tira a batata, pega a batata, bota no lixo, depois bota, come depois tu come feijoada. Vou fazer um purezinho. Pela batata. Um purezinho. A batata vai estar com todo o sal. Vai absorver ela absorve o sal. Tá, e então, como é que eu tiro o sal da batata? Não, daí eu vou te dar uma opção. Assim. Tu pega mais batatas, bota essas com salzinho, faz um purê e não precisa botar sal. Usa com sal e assim sal eu faço purê. Muito bem, Ana. Aninha é um gênio. Aninha é um gênio. Olha aqui, ó. Nova geração. O Eugênio Carlos. Meu guri na cozinha. Mas ainda aqui sobre a participação da nossa audiência, aqui a Vita Silva fala desse trabalho voluntário que ela também fazia, desenvolvia com um grupo de casais na paróquia e usávamos sempre a cozinha da própria paróquia. Ainda admiro mais esses guerreiros que vão para a rua fazer esse trabalho, parabéns a essas pessoas. Também aqui a Marilene Quintana, Vitorino, não está na hora dos meninos do presidente irem para os seus quadradinhos e deixarem o papai governar. Abraço, eu amo todos vocês. O Cláudio Paz Morelli, boa noite para essa excelente bancada. Dona Magda Beatriz. Referente ao cancelamento dos frangos, né, que ele fala que teve um recall, a gente também já vai falar sobre isso e também, é claro, a nossa audiência participa através do Instagram, nós temos todas as redes sociais, você nos acha onde você quiser, literalmente. O Marcelo fala que a Carla está elegantérrima hoje, muito bonita. Tu não viste a Carla de corpo inteiro, tu tá vendo só do meio corpo a cavalo. E tu não viu o tamanho do marido dela também. Dá a dica. Ela tá elegantemente. Ele é muito querido, Marcelo, obrigada. Eles estão todos por sinal, cara. muito ciúmes, muita inveja, mas tudo bem. Por sinal, Carla, falei no teu marido, deixa eu dizer que quero te dar de público, a minha família sem saber. Pois é. A minha família sem saber, eu tenho 2 irmãs queridas, precisando de oculista, foram oculistas sem saber. Oftalmologista, obrigado. Antigo, rapaz. Falou, vai, deixa, vai falar. Destrava. Então, procurando um oftalmologista. E ele, ao ver o sobrenome, ele perguntou, ele fez a relação e elas se identificaram, e aí eu queria te agradecer, elas saíram encantadas pelo atendimento, pela competência e eficiência de todo mundo. Eu fiquei de dar esse elogio público a pedido delas. As portas estão abertas. Muito bem. Boa noite, bancada maravilhosa, dona Magda. O senhor Ruschel citou que as pessoas que moram nas ilhas por onde vai passar a nova ponte do Guaíba, que ainda não houve acordo, porém li em uma página do DENIT que liberaria o valor de R$150 mil. Este valor, com certeza, dá tranquilamente para uma família conseguir um bom imóvel, garanto muito melhor do que onde eles estão morando hoje. Grande abraço a todos. Luiz Olavo Pereira. Gustavo Vitorino. Ô Magda, eu acho que é tão importante a gente bater no peito e dizer assim, nós temos o estádio mais moderno do Brasil. Isso é verdade, eu sei porque eu posso fazer isso. E esse é o estádio mais moderno do Brasil. É o estádio que o torcedor do Grêmio, onde tem inúmeras vantagens em assistir os jogos oficiais do Tricolor de camarote. Estou falando no estádio mais moderno do Brasil. O pacote de contratação anual foi pensado especialmente para você, empresário, que gostaria de proporcionar momentos inesquecíveis para os seus amigos, parceiros de negócios e colaboradores. É uma ótima ferramenta de relacionamento e endomarketing. Sim, você tem a possibilidade de customização, ou seja, a exposição da sua marca, da sua empresa no camarote. Oportunidade de realizar reuniões em horário comercial, mediante um agendamento, você marca a hora e olha, você tem uma vaga de estacionamento gratuita para cada 4 assentos. Amplo espaço interno, mobiliado, com TV a cabo. Wi-Fi grátis, serviço de alimentação, bebidas. Sim, você faz a contratação do serviço, tem bebidas, toda a infraestrutura completa, além de atrações promovidas pela Arena do Grêmio em seu espaço VIP. Adquira o seu pacote pelo e-mail, anota aí, comercial@arena.grêmio.com.br.
comercial@arenapoa.com.br. Vou repetir o e-mail, comercial@arenapoa.com.br, ou pelos telefones 51 Porto Alegre, 3092-9676 ou 3092-9677. Sequenciais, 3092-9676 e 3092-9677. Olha, é um excelente investimento, porque, afinal de contas, a mais moderna arena do Brasil está à sua espera. Muito bem. Doutora Roberta, vamos ao seu comentário. Vamos. Falando em investimento, vamos falar sobre dicas da gente aproveitar essa temporada maravilhosa de liquidações. Às vezes a gente acha que só porque está barato é legal comprar e aí fica se endividando. Então temos que ter alguns cuidados antes de ir às compras e durante as compras. E eu fiz alguns planejamentos para vocês. Então, assim, primeira coisa, veja quais são as suas necessidades. Não vai à toa comprar. Vá com uma listinha. Olha, realmente é necessário, eu estou há tempo precisando de determinado objeto. Enfim, vai lá e vê o preço. Antes de ir à loja, procura pesquisar na internet para tu ter noção se o valor está compatível, para entender. Mas, sobretudo, avalia se o teu orçamento cabe fazer um pagamento à vista, aonde tu vai poder barganhar um valor maior de percentual de desconto, ou então, caso tu tenhas que parcelar, veja se essa parcela vai caber no teu orçamento ao longo de vários meses. Isso é muito importante. Quando vocês forem às compras, procure evitar de ir com criança, porque as crianças às vezes demandam atenção, elas ficam às vezes impacientes, e o que a gente mais precisa fazer numa liquidação é conhecer o que tem de ofertas. Ofertas que estão com descontos entre 5% e 10%, não aceitem. Vão ali e busquem mais desconto. Pechinchem. Agora, pechinchar não significa ser deselegante com o vendedor que está ali fazendo o seu trabalho. Procura com simpatia mostrar claramente, olha, eu tenho aqui X para te apresentar, eu quero esse produto. Vamos negociar? E com certeza é bem possível que vocês façam bom proveito dessa temporada maravilhosa. O Liquida Porto Alegre inicia amanhã, aliás, nesta sexta-feira, dia 20... Não, hoje é dia... Hoje é quinta. Hoje é quinta. Se começa na sexta. Começa na sexta, dia 15 de fevereiro. E vai até o dia 25 de fevereiro. São mais de 4 mil estabelecimentos e prestadores de serviços disponíveis a nós. Sabe que eu tenho muita dificuldade de pechinchar. Eu não sei fazer isso, eu não sei fazer. Eu não sei. A pessoa me dá o preço, é o preço. Eu posso, eu não posso, eu não posso. Também tenho muita dificuldade de me controlar numa liquidação. Absoluta. Entra numa loja de sapato que diz o seguinte, se você comprar um, o sapato custa 130. Se você comprar 2, o sapato custa 120. Se comprar 3 pares ou mais, cada um sai 79. Eu não consigo sair com menos de 3, entendeu? Porque daí na minha conta, 79 mais 79 mais 79... Vale muito a pena. Dá um pouquinho mais do que só sapato, entendeu? Mas é por isso que fica Mas tu te prova que tu és uma excelente matemática. Mas então o que eu tenho feito? Já que economia é péssima, mas a matemática é boa. Mas o que eu tenho feito? Eu não tenho ido na liquidação se eu não tenho dinheiro, mas que é um período maravilhoso de aproveitar, ainda mais esses itens que com certeza vão durar muito, porque um sapato pode durar uma vida inteira se for um bom produto. E roupas também, investimentos, enfim, mas é que eu tenho eletrodomésticos, é legal escolher nessa hora aquilo que muitas vezes custa mais, que tem valor maior, porque comprar, às vezes, muito em pequenos valores, no fim, a conta sai alta. Então, escolha a liquidação para fazer aquela compra, por exemplo, aquele casaco que tu tanto gostou e que agora tá 70% de desconto. Eu vou dizer a vocês, e confesso, que eu fico chocada, que às vezes de uma semana para outra, o preço é metade de uma roupa, de um eletrodoméstico. Eu acho, às vezes, até uma afronta a nós consumidores, porque já aconteceu de uma amiga minha pagar 3 vezes mais, eu simplesmente aguardei, quando eu vi, me chamaram e disseram, olha, 70% de desconto. Ainda fui lá e negociei 75%. Olha, conseguiu tirar, agora levar a Roberta junto. Claro. Aliás, você sabe que isso é uma boa dica?
Não, é verdade. Quem tem alguém mais contido, né? Eu posso te acompanhar, porque aí a gente vai conversando. Que beleza, que dupla, hein, dona Magda? Racionalidade. Que dupla nós formamos aqui no Atualidades. Ai, o cartão, ai, meu Deus. Por isso que é bom ir com dinheiro. Deve ter gente preocupada. Agora, dona Carla, eu só queria repercutir o que a senhora disse aqui, dizendo que eu gostaria de um dia aprofundar com um profissional da área da psiquiatria a relação entre a mulher e o sapato. Ele é inexplicável. O que mais descontrola uma mulher ainda é o sapato. Então eu não me adequo, tô fora da curva. Eu acho que você está fora da curva. Porque as mulheres e o sapato é uma relação. É porque assim, são muitas diversificações. É assim, ó. É a mule, que agora tá na moda, é a mule, é o sapato de salto fino, é com a plataforma um pouco mais grossa. São muitas variantes, variáveis. E aí o que acontece? É a bota curta, bota média. Aí o que acontece? A gente quer fazer desapego. Mas é impossível. Sabe por quê? Porque assim, essa mule já foi moderna, não sei quando. As minhas estão lá. Em 99. Mas as minhas estão lá, inteiras. Perfeita. E como é que eu vou dar para as pessoas? Depois eu vou ter que comprar de novo, negativo. Eu sou a favor do seguinte, eu acho que, por exemplo... Mulher horrível e botinha por horrível. Alguém pode esclarecer o que é mulher? É tipo um chinelinho chique. Um chinelinho chique. Que fica dedão assim pra fora? Não. Eu dou pra poupar é o seguinte, eu tenho trauma com dedão um bom sapato, avalia de uma boa qualidade, bom couro, um bom acabamento, mas frequenta bastante sapateiro, entendeu? Dona Magda, eu acho que o Vitorino tem um trauma que ele um dia foi fazer sexo, a moça tirou o sapato e tinha esse dedão que fica, diz ele, que ele não gosta de dedão. Assim, com unhão, assim, eu tenho o dedão com unhão ficou o trauma. Vou te fazer uma pergunta. Tu corta com frequência as tuas unhas das mãos? Sim. E as dos pés? Também. Ok, só assim tu pode falar. Não é só questão de higiene. As das mãos por conta da guitarra. Da guitarra. A guitarra não aceita corte. E as dos pés, eu tenho o meu calista que tem um nome, é pederosta. Então, agora, podólogo. Que olha para ver se não tem, para ver se não tem nenhuma formação de calo, nenhum processo de enrijecimento da pele. Se todos os homens fizessem isso, eles não teriam chulé. E já olha. Quem é que tem chulé, dona Magda? Muito homem tem chulé. Magda, olha só, falando em fetiche, porque existe realmente o fetiche do sapato. Tem. Agora é mas se a gente for avaliar, o fetiche do sapato é um sapato alto, de salto, preto, que pode ter um brilho ou não. Então é um sapato atemporal. A moda nem sempre acompanha aquele... Quando a gente vai se vestir, muitas vezes, para seduzir um homem, a gente não tem que seguir a moda. É isso? Porque a moda, muitas vezes, não deixa a mulher tá ensinando sensual, a guerra? entendeu? Botinha curta, nem pensar. Acalme-se, Só doutor quero dizer que aquela cinta liga e a meia para usar com cinta liga que você acha que... Esquece. Bem chegado. Não! O sapato tem que ser de salto assim, ó. 12. Isso. Cinta liga? De salto não alto, sabe o que é cinta liga. 12, acompanhado de mais absolutamente nada. E tem que ser preto. Mais nada, ó. Tá, mas sem aquele negócio de ficar o dedão pra fora. O problema do dedão é teu, dos outros não sabe. Porque sério, tem mulheres que botam assim, o salto assim, aquela coisa bem bonitinha, fica elegante, mas aí fica o dedão com o dedão pra fora assim. Nós não estamos falando dessas mulheres, estamos falando de mulher bacana. Que não tem dedão. Cruzar amanhã com um sapato preto, salto 12. Isso. Pela metade do preço. Compre! Comprar, e nos avisa. Vou te contar. Compre e nos avisa, deixa reservado um pra mim que eu vou buscar depois. E com isso a gente tá provando que é possível ter uma vida feliz e fazer um monte de coisa legal sem gastar muito. Porque a moda faz as mulheres gastarem muito. Então o Ruxa tinha razão. Roberta, eu vou te dizer uma coisa. Eu não gostei nada do sapato são as guitarras, Gustavo Vitorino. Mas eu não boto a guitarra no pé. Tá, mas tu toca e usa menos que um sapato ainda. Tem fundamento. Deixa eu só dar uma dica aqui. A Magda, a gente na brincadeira, acabei de lembrar de dar uma dica interessante. Eu gosto de cortar a unha, negócio do podólogo. Como é o nome? Podólogo. Porque olha, aí passa umas tomadinhas. Mas sabe por quê? Porque eu gosto muito de usar calçado sem meia. Eu gosto muito de mocassim. Agora eu larguei. Eu gosto muito de mocassim. Então é importante. Não tem chulé, dona.
Não, mas é... O mocassim tá na moda também pra mulher. O mocassim tá vindo com eu gosto muito mulheres. de mocassim, essas sapatilhas leves, mocassim, tênis tipo yachting, que é aquele sem corda. Eu gosto muito, mas isso exige que você tenha um cuidado com a saúde dos pés. Isso. E as pessoas não se dão conta. A saúde dos pés é importantíssima para o bem-estar. Isso. Os italianos usam muito isso. Sim, muito problema na coluna tem origem nos pés. Nós posso falar em hospitais, em saúde, então, dona Magda. Vamos mudar, porque o assunto tá quase no cabaré. Vamos lá. Temos um assunto muito importante, porque o Hospital de Clínicas informa que a partir dessa sexta-feira a emergência vai fechar para trabalhos obrigatórios e serviços obrigatórios a serem realizados no local, porque a vigilância sanitária pede que, além da manutenção geral, também ocorra uma limpeza na questão dos dutos de ar-condicionado que podem conter fungos e bactérias. Então, as pessoas que acham que é porque está lotado, não, muito pelo contrário. O Hospital de Clínicas está prezando os seus futuros pacientes para evitar qualquer tipo de infecção hospitalar. Ele vai ficar, então, fechado até o dia 6 de março e as pessoas foram aconselhadas pelo poder público a procurar os postos de saúde. São 140 na capital e a justificativa é que 70% dos atendimentos que acontecem no Hospital de Clínicas, eles são na categoria verde e azul, ou seja, não tem uma emergência, não precisa ser na hora mobilizar um grande número de pessoas ou de médicos profissionais, então essas pessoas podem, de fato, procurar essas instituições. A previsão é que mais de 2.000 pessoas vão ser prejudicadas nesse interim, mas elas, então, serão encaminhadas aos postos de emergência das suas localidades. Dona Magda, só peço ver aqui, porque nossos telespectadores são fantásticos. A dona Marinete me mandou 8 exemplares de mulha aqui. Agora estou acabei, mulha. Muito bem. Ninguém domina mais a matéria do que eu agora. Pede pra ela agora. Dona Marinete, aí lhe deram uma liçãozinha de casa aí. Tipos de mocassim que estão Vou sair daqui, para craque. mulheres. Assim ele vai comprar o presente de Dia dos Namorados. Ó, Vitorino, 12 de junho já? Não, mas hoje americano? Hoje é Valentine's Day. Dona Carla criando jurisprudência aqui, ó. Olha aqui, o Rafael Neto Gustavo Vitorino mandou tu usar carpim. Carpim, velha da praça. Carpim. Olha aqui, ó. Já o seu João Moura mandou dizer que se a tua feijoada for muito salgada, não é pra gente se preocupar, mas para tu servires aquele chopp que tu toma sozinho. Aquele chopp que tu toma sozinho, né? Seu João Moura, eu quero lhe dizer o seguinte, o senhor não precisa mandar para ele, o senhor manda para nós o chopp, que a gente vai na casa dele comer a feijoada e leva o chopp, cada um com a sua cervejinha, sabe por quê? Porque essa que o senhor manda só para ele não dá para nós. O senhor sabe porque disso? É bom. É. Muito bom. Olha que o Foguinho mandou um recado aqui pro Ruschel. Ele disse: Ruschel, para você entender por que sapato é motivo de fixação das mulheres, é que depois dos 13 anos não muda mais o número até o fim. Mentira. Não é verdade. Mentira. Não é verdade. E o Foguinho cresce o pé da mulher. Não é verdade. O Foguinho é um expert. Não, o Foguinho agora botou uma bola fora. O que é isso? Não, primeiro que cresce... O que é nada? Craque. Denise tomou conta cedo ali, aqui a cachorrinha. Presta atenção. Primeiro que cresce, tá? Ainda mais um pouco depois dessa idade. E tem mulheres que, depois da gestação, aumentam o número do isso eu ouvi falar. É isso aí. As mulheres com a gestação ficam... Algumas, não são todas, algumas... O pé fica, no mínimo, um número maior. A partir desse princípio, quem tem 5, 6 filhos, calça 42. Está calçando 48. Mas isso não aconteceu comigo. Não são todas, não são todas eu que tenho 3. Até porque a senhora só teve 3, dona Carla. Só teve 3. Podia estar com o pé 39, mas no caso... É que a referência aí é 6, 7, né? Mas a Carla olha só, olha aqui. Ela tá querendo montar um time de vôlei. Nosso programa também é cultura. André Lacerda, o fetiche das mulheres com sapatos tem a ver com a meia da Idade Média. Nada a ver com uma questão sexual explícita, mas sim com a saúde e uma certeza de uma maternidade saudável. Não me estendo mais porque não vai dar tempo. Se quiserem, amanhã exponho mais. Não, eu concordo, eu só quis dizer que o brasileiro adaptou, dona Mari. Sim. O sapato é um fetiche, é usado tanto pela mulher em determinados momentos, como ela por si só curte muito o sapato. Eu conheci dezenas e dezenas, bem, tenho muita idade, já conheci várias pessoas, né? Essa coleção de sapatos... Mas não conhece mais agora? Tu só conheceu, com 60 tu parou? Eu sou um semi-aposentado, né, dona Mari? Pelo que ele disse, ele parou de conhecer pessoas. Eu sou um semi-aposentado, né, dona Mari?
Olha aqui, ó, o seu Jame Stassi diz assim... Cadê a coisa que ele disse? Não é esse aqui. Mas ainda sobre essa questão de sapatos, eu compacto um pouco com a Roberta, eu não tenho esse vício, mas na questão de livros, eu sou como Marne Barcelos. Eu não posso entrar numa livraria sem levar um para casa. Todo mundo já reclamou, já me ofereceram aqueles tablets, né, que tu baixa os livros. Não consigo, eu preciso do livro na mão, preciso. Eu também, não mas eu gosto acho de assim, ler que aquela cada coisa. pessoa tem específico. Claro, uma generalização das mulheres serem viciadas em sapatos, mas, por exemplo, eu gosto muito mais de comprar roupas do que sapatos. As roupas são mais importantes que sapatos. Eu fui salvo. Eu gosto de comprar tudo, infelizmente. Eu gosto de comprar tudo. Não tenho isso, não específico. Eu gostaria de só comprar sapatos, só comprar roupa. Eu fui salvo Comprar pela tudo. direção da Rede Pampa quando me tirou da cobertura da Feira do Livro. Porque quando terminava a Feira do Livro, a minha Tava endividado. cartão de crédito reclamava 3 meses. E cada vez mais caros os livros, aqueles livros assim mais bonitos. Livros técnicos, livros Exatamente, técnicos, são com muito capa dura, caros. com brochura. O Mário gosta de livro com Pra quem brochura, gosta de Olha livros aqui, da ó, arte, o O Elias... gosta de sapato também. O Elias... O Mário? E Elias livro com brochura, ele gosta Adriane muito, ele Praz. identifica. O seu Elias é de Santa Rosa, ele manda dizer o seguinte. Que nos assiste sempre e tal, barará. Sobre esse assunto das barragens, que é preciso fiscalizar, é só construir um presídio bem próximo dela, que vão ter que distribuir senhas para que todo mundo consiga uma vaguinha para fiscalizar o estado das barragens. direitos humanos. Saudações a todos, Todo mundo Elias enchendo de Santa o saco. Rosa. Gostei da sua ideia. Por sinal, eu quero aproveitar a dica, trazer que está uma discussão, tanto no Senado quanto na Câmara, que querem criar a CPI. Já está aprovada, uma já foi votada, inclusive, e a outra estão esperando para começarem a escolher as pessoas. Barragens? Das barragens. E aí a ideia do Rodrigo Maia, que eu achei muito boa, é transformar numa comissão mista, ao invés de, porque ambos já aprovaram a existência. Então nós teríamos uma no Senado e outra na Câmara, né? Com um desgaste, primeiro financeiro, porque custa essas CPIs, saem muito caras também, né? E por estarem fazendo um trabalho simultâneo. Então a ideia do Rodrigo Maia é fazer uma comissão simultânea, ele já propôs ao presidente do Senado para que fazer isso. Por ele está definido que se faria. Agora você sabe essa que isso é comissão um mista. palanque, né? Sem dúvida. palanque. Sem dúvida. Isso é... Mas vai ajudar o assunto não morrer, Gustavo. Eu pensei como tu, eu Até sei que pode eles ser um usam. palanque, mas eles ajuda. usam, mas só pela extensão Melhor que que vai sentar ter, em cima. nós vamos ficar acompanhando e vai ficar mais fácil a sociedade como um todo cobrar alguma coisa. Porque senão vai morrer. Se nós esquecemos a de Mariana, Deus o livre. nós E esquecemos, era só voltamos 30 a falar, quilômetros só voltamos a falar em Mariana de novo depois desse acidente. Eu tenho medo que Brumadinho possa ter esquecido também. Outra notícia importante, o secretário da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, o Rogério Marinho, afirmou hoje que a PEC da Previdência será assinada pelo presidente Bolsonaro e será enviada ao Congresso Nacional na quarta-feira, dia 20. E ele já afirmou e deixou bem claro para todos que a proposta prevê idade mínima de aposentadoria de 65 anos para os homens e 62 para as mulheres, ao final de um período de transição de 12 anos. Resultado, a Bolsa até as 4 da tarde estava caindo, o dólar estava alto. Com essa afirmação, o mercado estourou. A Bolsa fechou hoje em alta, em 2,25%, 97.998 pontos. O dólar baixou, fechou em 13,74. Por quê? Porque eles entenderam o seguinte, uma vez que tem diferenças de idade entre homens e mulheres e tem esse lastro de 12 anos, tudo leva a crer que vai ser uma proposta passível de ser realmente aprovada no Congresso. Então, estamos aí. Roberta, quem foi a declaração? A declaração é do Secretário-Geral da secretário Previdência da Social, Previdência, que o agora não é Rogério mais Marinho. ministério. Não, Gustavo, sabe Agora por quê? dentro do Ministério Porque da Economia. ficou oficialmente, e isso foi anunciado formalmente ontem, que quem faria este anúncio primeiro que seria o presidente, eu também e ele sabia. Ele levaria fez ao agora à tarde. Congresso. Não, mas é que o secretário, nós colocamos o secretário no ar na Rádio Pampa agora à tarde, ele disse o seguinte, ele disse, olha, a proposta será levada pelo presidente e essa proposta que será avaliada, enfim. Agora,
Aí os repórteres perguntaram, mas o que já está definido na proposta? Eles, olha, o que está definido na proposta? Aí o repórter perguntou, a idade mínima vai ser 65 para todo mundo? Eles, não, 65 e 62, ponto. Então, assim, ele deixou escapar algumas coisas que já são consenso no governo, mas a proposta ele ainda não apresentou e não colocou. Ele só deixou escapar algumas coisas que vão estar na proposta. Agora tem um negócio, Magda, eu acho que está na hora do governo definir, é que o Bolsonaro vai começar a governar segunda-feira. É verdade. Vai começar a governar segunda-feira. Mas está na hora do governo definir de uma forma conclusiva esse projeto, porque está um exercício de chutometria, tanto na imprensa quanto nos especialistas. É muito diz-que-me-diz-que. É muito diz-que-me-diz-que. Já não sabe mais quem fala o quê, quem tem razão, quem está dentro, o que é verdade, o que não é. E o mais importante até agora não se falou, porque a idade mínima já existe um consenso que vai subir. Mas o mais importante não se falou, que é saber até que ponto a máquina pública vai se equiparar à iniciativa privada. Eu queria insistir um pouquinho mais no tema da questão da Previdência, especialmente pelas discordâncias que se tem. Eu tenho acompanhado o presidente, e ele quer, e eu acho que de uma forma muito inteligente, ele disse que decidiria entre 3 propostas e levaria ao Congresso para lá apresentar aos congressistas, aos deputados, para justificar especialmente as cláusulas econômicas. Então me surpreende muito, Roberto, porque eu acho que esse é o cenário mais difícil de aprovar, que é o 62 e 57. Não. 65 e 62. Exatamente, esse é o cenário mais difícil. Eu acho que o mercado veria com preocupação quando existia um cenário mais suave, né? Mais suave, onde seria o 57 e 62. Sabe por que o cálculo do mercado? O mercado fez o seguinte, que se essa proposta, porque a questão é o seguinte, o mercado vive de expectativas. Então, no momento que o governo quer fazer esta reforma, os cálculos do mercado é 10 trilhões? Qual é o... Não. Tem um cálculo do quanto vai se poupar em 12 anos. Mas a matéria não é essa. E isso vai fazer com o quê? Com que os juros baixem. Juro baixo vai fazer com que o investidor saia desses investimentos de longo prazo e pegue o seu valor e coloque na roda da economia. Entendeu? Vai gerar emprego. O mercado esse é o jogo. Que fosse todo mundo com 65 anos. A população preferia 57 e 62. E tem esse meio termo, que é o 62 e 65. Então, eles ficaram exatamente no meio termo, uma reforma que tem possibilidade, que chega um pouco no que o mercado queria e também não desagrada em tudo a população. Essa seria a segunda das 3. Então, é a segunda das 3, que é exatamente o meio termo. E essa regra de transição, que como o Gustavo disse, foram algumas coisas que foram ditas, não foi dito, por exemplo, quanto tempo de contribuição para chegar no 100% da aposentadoria. Isso não foi dito. Então, essa regra de 12 anos, o próprio ministro Onyx Lorenzoni disse que vai ser uma coisa bem benéfica, que vai ser uma coisa tranquila, que as pessoas vão gostar e tudo mais. Então, eu acho que, como o próprio presidente já tinha determinado, a reforma, ela seria mais humana do que propriamente técnica na visão do mercado. E Carla, o interessante é que no momento que há esta afirmação vinda do governo, há pelo menos um plano, há uma expectativa sobre algo que está sendo colocado, coisa que antes, como a Magda antes comentou, disse, mas o que se diz é um diz que não diz que, é exatamente essa falta de perspectiva que gerava essa angústia. Muitos investidores brasileiros estão segurando e só vão começar a investir de novo se essa proposta for para o Congresso. Tem muitos investidores estrangeiros que também não estão aplicando seu dinheiro aqui. Por quê? Porque eles querem saber qual é a proposta. Tanto é verdade que no que ele afirmou, a Bolsa estourou. Então, realmente, o importante é o governo sinalizar claramente na quarta-feira que proposta é essa. E aí, em cima disso, a gente vai trabalhar enquanto mercado, entende? O importante é ter um norte, um mapa. A verdade é o seguinte, a proposta que o governo apresentar vai virar um Frankenstein. Porque vai ser emendada, desemendada, enrolada, recortada, vai ser um filme de horror. Vai ser tão fácil. Tá todo mundo botando dedo. Sim, porque pensa bem, Ana, olha só, você é político e vive do voto. Aí vai aparecer um maluco lá que vai dizer o seguinte,
fiz uma emenda propondo que não vai existir aposentadoria no Brasil abaixo de R$3.500. Está aqui a proposta que eu estou apresentando. Não existirá aposentadoria de menos de R$3.500 no Brasil. Se eles não aprovarem, eu apresentei, porque eu penso no povo. Vai ser um horror. O que vai ter de gente fazendo besteira e querendo aparecer com esse negócio? Vão emendar de tudo que é jeito. Vai aparecer cada maluquice inacreditável. Por isso que eu não tenho esse entusiasmo todo do governo de que vai conseguir aprovar essa reforma da Previdência tão cedo. Eu acho que se conseguir no segundo semestre, já comemora. Eu acho que esse ano não. O Rodrigo Maia trabalha na Câmara para maio. Não, o Rodrigo Maia a primeira votação. Com a primeira votação dele em maio. Aí vai para o Senado. Volta. Mas... Emenda. Se tiver emenda, volta para o Senado. Se tiver emenda, volta para a Câmara. Mais umas costurinhas no Frankenstein. Mas... E aí, depois que tiver tudo pronto, vem as ações no STF pedindo a interrupção da tramitação da matéria. Porque tem o dispositivo constitucional XYZ que está sendo atingido. Fora tudo isso, Gustavo, tem também a crise no governo, que a gente sabe que existe, e é como tu disseste, ele tem que começar a governar o quanto antes. Esta questão do Bebiano aí hoje repercutiu bastante, muito mal. Tá mais que na hora desse Bebiano levar um pela bunda. O vice-presidente, acho que foi muito claro, ele disse assim, é uma crise, vai ter que ser explicada e tudo, mas não vai transformar, nem vai acontecer nada. Tudo vai seguir, enfim. Mas é mais uma pedra no sapato, é um desvio de foco, né? Porque o foco deveria estar na reforma da Previdência, naquelas. Então, assim, desvia o foco, a oposição já aproveita desse momento e já faz aquela salada de fruta, isso que são não tem condições primários, de votar, né? Tudo mais. Erros primários de comunicação que mostram um certo despreparo, porque se alguém diz, é como se quem lembra do colégio, fulaninha me contou tal coisa, daí tu vai lá e conta pra outra, que conta pra outra, mas aí ninguém e vai fazendo. Eu acho que tem que ter uma coerência e um discurso único, que foi o caso que o Bolsonaro já se manifestou, dizendo que ele será o representante, é através dele que as informações irão acontecer e, de fato, acabou retuitando o que o Carlos Bolsonaro, filho dele, desmentiu o ministro. Carla, aí que eu quero chegar no ponto. Pra mim, ingênuo não existe ninguém. Ingênuo não existe ninguém. Seria, como tu disse, uma ingenuidade o que aconteceu. Eu acho que não. Eu acho que queriam tirar o ministro. Para mim ficou claro. Foi isso que o Rodrigo Maia falou. O Rodrigo Maia foi um dos que disse isso. Só que o Rodrigo Maia tinha que calar a boca, ele não tinha que se meter, né? Imagina que ele vai perder essa chance. Não tem ele como... eu disse aqui, não tenha ele como aliado. Ele não é aliado de ninguém. O Rodrigo Maia é aliado de ninguém. Tanto é que ele disse... da Câmara Federal. Tanto é que ele disse, ele declarou aqui, se o Bolsonaro não concorrer à presidência, à reeleição, seria bom para os processos. Ele está enxergando lá. Eu só quero dizer assim, por que para mim foi deliberado? Não? Porque primeiro o filho não faria isso sem autorização do pai ali. Eles conversaram. Segundo, saberiam a consequência do que estavam fazendo. O que eles não esperavam é que tem gente que não tem o cifragol, porque ele está dizendo, Bebiano, que ele não vai sair, que ele só se for demitido. E aí que gerou a crise, Gustavo. A crise está na resistência dele. Tá, mas mostrou o caráter do Bebiano esse, né? Porque ele distribuiu dezenas de cargos e agora está agarrado na teta e não larga de jeito nenhum. Quer dizer, mostra que ele não é um cara preparado nem indicado para o cargo. O que vai diferenciar o Bolsonaro dos outros governantes? Os outros governantes estourou o negócio? Não, mas é meu. Imagina o meu ministro. Já fez. O Bolsonaro vai botar esse cara. Ele já fez. Eu tenho a frase aqui, Gustavo. Eu tenho a frase aqui. O Bolsonaro disse expressamente, já mandou para a Polícia Federal o inquérito. E o Moro confirmou. E o Moro confirmou. E o Moro... Se tiver algum rolo, ele está fora. Então, pega o trio. Tá? O Bolsonaro mandou o inquérito para a Polícia Federal, o Moro disse que iria investigar e o general Mourão disse que cumpra-se o que for feito. Então, me parece que não há nenhuma ideia de acobertamento. Isso é que vai dar estabilidade. Não é porque o erro e a corrupção ele pode estar em qualquer lugar. E vai estar. Porque está no ser humano. Ele está no ser humano. É inerente ao ser humano. A punição é que vai ser a diferença. Agora que eu fiquei olhando, né? A Joyce, que é do PSL, daí se manifestou. Alexandre Frota, que é do PSL, se manifestou dizendo que laranja podre não vai ficar no partido e tudo mais. Eu disse que... Mas olha só... ponto mostra quem são.
quem são os representantes do PSL. Se criam os monstros. Eu acho o seguinte... Mas eu acho que tá certo. O Bolsonaro tem que se diferenciar nisso. Não tá certo. Eu tô te chamando a atenção da qualidade da bancada do PSL. Enquanto outros governos protegiam a bandidagem, a proposta, o Bolsonaro vai se diferenciar nisso. Olha que eu não presta, fez lambança, tá fora. Mais do que isso, ele se elegeu em cima dessa bandeira. Ele se elegeu em cima dessa bandeira. Com esse jogo que o PSL está fazendo, realmente o Bolsonaro não está precisando que a oposição faça nada. Que é o que a oposição está fazendo. A oposição está quieta. Só jogar os dois filhos no mar já está deixando os filhos. Ele dorme com o inimigo. Ele dorme com o inimigo. Pega aqueles meninos e faz cair da lancha e não busca. A gente avisou aqui, né, Magda? A gente avisou aqui. A gente disse, olha... A Carmen Flores, agora que se desfilhou, graças a Deus. Teve cada coisinha que se elegeu. Cada coisinha que se elegeu aí no rastro Bolsonaro, vai mostrar as unhas rapidinho. Eles já estão brigando para ver quem é que senta do lado do Bolsonaro na fotografia. Gustavo, eu vi rapidamente hoje uma notícia que o MEC também vai entrar para lista do Moro. A Lava Jato está se... Eles assinaram um pacto hoje. Assinaram um pacto. Foi um termo de ajustamento entre o Ministério da Educação e o Ministério da Justiça. A Polícia Federal vai colocar auditores dentro do MEC para investigar compra de livro, aprovação de livros com erro de português, livros preparados com ideologia, deve ter vazado a indústria das cotas nas universidades federais, que todo mundo sabe que tem coisinha, a conduta e o comportamento de dirigentes de universidades federais. Então, vem aí Polícia Federal e auditores federais no Ministério da Educação. Agora, porque uma coisa é certa, dinheiro tem. Agora, Gustavo, outra coisa que chama atenção, voltando ao Bebiano, ele foi um homem que ficou muito próximo ao presidente quando ele era candidato. Ele realmente fez costuras políticas importantes para o Bolsonaro. Mas ele é um homem que... Mas foi o Bebiano também... ou foi o Onix? O Bebiano. E ele também tem alguns indícios, principalmente com o pessoal do Rio de Janeiro, que ele tinha umas ligações um tanto atípicas. O que o Bolsonaro fez? Chamou para perto. Nesse momento, quando chamou o Bebiano para perto, eu achei a postura do Bolsonaro inteligente. Por exemplo, olha, eu vou ficar de olho, ele perto de mim e eu estou monitorando. E agora os filhos falam e expõem nacionalmente algo que deveria ser tratado internamente. Então, quem é que perde? É essa questão que nós tanto precisamos nesse país, que é a sensação de que nós temos governabilidade, mas, acima de tudo, um presidente que toma para si a presidência. Só para dizer o que Bebiano... Estamos falando no Bebiano. O Bebiano, 3 dias antes da eleição, mandou R$400 mil para uma candidata que fez 274 votos a deputada federal. 400 mil. Foi a maior cota do partido. Mandou para a moça laranja lá. Que investiu, mas não deu. Em 3 dias não deu para falar. Mas essa questão das cotas para mulheres, 30% da verba, eu acho um absurdo, gente. Obriga as pessoas e dá chance pro azar. Dá chance para isso. Aí tem que pegar umas laranjas ali que não querem concorrer, mas precisa botar o nome da mulher para conseguir cumprir a ocasião faz o ladrão, oportuniza. Mas a jogada ali, cara, começou numa barbaridade, numa imoralidade do próprio parlamento brasileiro, com a criação do fundo eleitoral. Sim. Claro. O PSL, eles tinham uma verba que ele tinha que gastar. Faltavam 3 dias para a eleição e não tinham gastar, tinha dinheiro sobrando. Como é que a gente vai queimar isso? Como é que a gente vai queimar isso? Manda para uma laranjada lá em Pernambuco e ela devolve o dinheiro. E hoje essa candidata disse: não, eu gastei tanto e o resto eu devolvi pro partido. Mas o problema do Bebiano é que então esse Bebiano aí tá mais enrolado que o cachorro. O ministro do Turismo também fez o mesmo. Ele tava com carinha de cachorro acuado. Hoje ele tava com uma carinha de cachorro acuado. Não, está enrolado, até porque a mídia inimiga do Bolsonaro, o homem dizia assim: eu não tenho nada para dizer. A mulher dizia assim: mas e isso e aquilo. Tava assim, a imagem dele, ele tava de lado, assim, como se estivesse apavorado com aquela mulher que enfiava aquele microfone, assim, queria que ele dissesse alguma coisa. O problema desse Bebiano também é que ele tem uma relação muito estreita com o ex-marido da Maitê Proença, me esqueci o nome, ele é Marinho, me esqueci o primeiro nome dele. Não é Paulo? O Paulo Marinho.
E ele é um homem extremamente controverso em várias atitudes. Tem muitas pessoas que conhecem e tem, assim, notícias bem pesadas desse Paulo Marinho. Do Paulo Marinho, não, do Bebiano. Não, do Paulo Marinho, tá. que o Bebiano era parceiro e era onde, na casa desse Paulo Marinho, que o Bolsonaro fazia as gravações de campanha. Ele emprestava a casa e fazia questão que o Bolsonaro estivesse. E quem é o suplente do senador, filho do Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro? O filho do Paulo Marinho. Então, temos que observar esse cidadão carioca. O grande problema hoje do Bolsonaro é o partido que ele escolheu para concorrer à presidência. Ele reza a lenda, ele quer deixar. Olha aqui, ó. É um partido que não existia, de repente ficou enorme. Ficou enorme. Por causa dele. Por causa dele. Então, agora ele vai ter que matar essa bruxa. Ele deu pouco espaço para o partido, porque ele cumpriu a determinação de campanha. Ele sempre disse que ele ia pegar pessoas técnicas, mas teve que abrir uma questão ou outra, como, por exemplo, a bancada evangélica, que é a Damares, que está dando problema, e também agora do PSL. O que ele vai ter que fazer, o Bolsonaro, o discurso do Bolsonaro agora, é um só. Olha, o meu governo é composto por seres humanos que vão errar. É verdade. A diferença que eu quero dos governos anteriores, do PT, do Fernando Henrique, é que eu não vou acobertar, vou demitir. Então, começa já chutando o balde. Esse Gustavo aí já deu pra ver que, diz pra Damares, cala a boca. Isso. Se tu abrir a boca, tá fora. Bota pra fora. Mas a bancada evangélica, manda outro bispo, outra bispa aí, qualquer, a gente põe. Mas dessa tá fora. O partido, porque o Bibiano, não sei o que... Bibiano, você tá fora. O PSL tem algum outro para indicar? Não tem, porque o Bibiano é o líder, mas, não sei o que. Então eu vou botar de outro partido. Sabe qual é o problema? Ele tem que... Porque o PSL existe por causa do Bolsonaro. Anota, se o Bolsonaro disser sair do PSL... É o que ele vai dizer. 4/5 do partido não se reelege na próxima eleição. O problema é que se ele tira o Bibiano, ele vira o quê? Inimigo do Bolsonaro. E aí ele tem muito assunto. Mas eu não sei se... Esse é o pepino. O problema é que eu não sei se... Por isso que o filho fez errado. Mas eu não sei se... Ele tinha que ter resolvido internamente. Não, Roberta, olha bem. Não adianta... O resolver internamente é como se resolvia antigamente. Botava o paninho quente. O Bolsonaro tem que dar uma demonstração pro país o seguinte, olha... Vou começar a governar. Você está fora. O Bebiano vai ficar inimigo. O Bebiano vai ter que contar até 10 para ficar inimigo do Bolsonaro. Porque ele cresceu e construiu o partido pelo Bolsonaro. Sim. Se ele se colocar contra o Bolsonaro, ele vai ter o Bolsonaro contra ele. Porque uma coisa é você demitir um ministro, outra coisa é você ter alguém contra você. Então, assim, o Bebiano vai ter que contar até 10. Já deu para ver que ele não tem tamanho e estatura. Porque se acontecesse 1/5 do que aconteceu com o Bebiano, eu criaria vergonha na cara de, olha, muito obrigado. Mas claro, vou deixar o presidente à vontade. Aí o cara vem da vou entrevista. Vou sair e deu. E a entrevista dele é constrangedora. Não vou sair. Foi apunhalado pelas costas. Foi isso. Se tu foi apunhalado, vai insiste embora, né? que falou com o Bolsonaro, o Bolsonaro não vou disse que não falou com ele. Não vou sair, coisa é. e tal. Aí hoje eu li o número de nomeações, né? Aí entendi por que ele não quer sair. Pois Nomeou até cachorro, papagaio. Ele é danado. Não vamos esquecer que a partir desta sexta-feira, já a Freeway, que liga a nossa cidade ao litoral, estará cobrando o pedágio. Né? Já fizeram a experiência, deu tudo certo. Então, se você vai para as praias de mar neste final de semana, já está valendo. Estrearei esse pedágio na sexta-feira e daqui contarei, dividirei com vocês a experiência maravilhosa de voltar a pagar o pedágio. Sexta-feira, na segunda-feira. Contarei para vocês. Agora que não tem que utilizar os serviços, assim. Não, eu Juliano. Juliano, dona Maria. Esse termo não é um termo bom, é gaúcho. Não, é super bom, mas faz tempo que ele é usado. É de uma modernidade. Juliando. De qualquer maneira, estou chulhando o tempo, dona Maria. Estou chulhando o tempo, mas continua marcando chuva sexta e sábado. Diz que todo final de semana vai ser de chuvas. Vai ser de chuva. Que pena. Olha aqui, ó. Carla, só que a Carla tava na praia. Quando tu tava um mês na praia, tava maravilhoso, né, cara? Não posso fazer nada. Também é um sol. Algo me diz que a Carla com São Pedro lá. Ele esperou a Carla terminar as férias para terminar as férias O dela. acordinho. Chuva, frio, terremoto, tempestade. Agora, a respeito do que o Gustavo disse, das universidades e tal, né, que a gente já discutiu isso muitas vezes aqui, os colégios,
né, cheios de professores com uma ideologia mais de esquerda e tal. Tem uma notícia que saiu ainda no início dessa semana, que um professor, na sexta-feira passada, escreveu, esse professor escreve: Bolsonaro está com pneumonia, como frase motivacional em colégio do Rio de Janeiro. Que horror isso. Do estado do Rio de Janeiro, em uma cidade. O próprio professor, dessa vez, foi lá e pediu para sair, porque essa frase foi compartilhada nas redes sociais e a direção se posicionou no sentido de que não concorda com o que ele fez. É um absurdo um professor colocar como frase motivacional: o presidente da República está com pneumonia. Algum de vocês leu aquela matéria sobre um professor aqui do sul do estado? De uma faculdade aqui no sul do estado, que colocou força bactérias? Sim. Não. Sim. É mesmo. Um professor de uma universidade do sul do estado colocou, na sua parte, fez o força bactérias. Aí, em meia hora, o mundo desabou na cabeça dele, ele tirou, mas já tinham feito print. Meu Deus. Essas são as universidades que nos colocam hoje em último lugar em educação nas Américas, ao lado do Suriname. E atrás da Etiópia, no ranking mundial. Eu li o ranking aqui, né? Vamos voltar aos sapatos? Vamos. Praticamente, diz assim, ó, ciência... Olha o título do e-mail que nós recebemos. Ciência explica por que as mulheres amam sapatos e bolsas. Ah, meu Deus. Pode rir. Praticamente nenhuma mulher resiste a um belo par de sapatos. Com exceção da dona Ana e da dona Roberta. É verdade. A compra de sapatos produz um efeito antidepressivo sobre as mulheres e faz com que a ansiedade seja eliminada. Vendo-a como uma experiência agradável, o cérebro libera serotonina, um neurotransmissor associado ao bem-estar e à felicidade. Por vezes, pode ser uma terapia muito mais barata do que ir ao psicólogo. A paixão por sapatos vai muito além do consumismo e chega a ser uma relação de afeto, com base em dados históricos e comportamentais. Um par de sapatos, por exemplo, tem a capacidade psicológica e simbólica de poder, elegância e sensualidade. Quem mandou isso é uma moça que tem uma foto aqui cheia de sapatos ao seu redor e ela disse o seguinte: Deus, dai-me forças, porque se me der dinheiro, gasto tudo em sapatos. Ela assina o grupo como Nós do Salto. Adorei. Nós do Salto. Adorei. Um pouco de humor, tá pesado o nosso programa hoje. Agora, uma mulher num salto alto é elegante? Não pode ser mais chique. É chique. Elegante. Eu fico ansiosa com a questão do sapato. Eu me excedi, tem que decidir qual sapato que tu vai comprar. Isso eu me excedi em outra oportunidade que discutimos o tema e depois fiquei até ruborizado quando me vi dizendo o que disse. Rolando lero nos seus dias de vida. Como fica uma mulher quando está em pé e coloca o salto, ela salienta todas as suas curvas. E queria dizer, já disse publicamente, ninguém me diz quem foi o autor do salto, quem inventou, quem foi o sábio que inventou. É um italiano. Não, empina a bunda só. Olha ali, dona Maria, isso a senhora não xinga, né, dona? O que é? A senhora não xinga. Não, eu disse o seguinte, ele salienta as coisas, não, as coisas continuam sendo as mesmas, só dá uma empinadinha na bunda, dá um suportezinho assim, Mas salto não precisa de moda, né? Não, claro que não. Salto alto sempre. Se encontrar um salto alto, tem que comprar, porque ele é atemporal, ele vai ser servir para agora ou para qualquer outra época. Mas que também uma mulher vestida esportivamente com tênis, andando como uma gazela, suportando os pés preferencialmente na parte frontal, andando e deslizando suavemente. Com aquele andar que atravessa a praça. Uma gazela? Não, ele agora, ele jura que ele é poeta agora. Eu tô tentando aqui. Apesar de não haver indícios sobre quem criou o salto alto, sabe-se que ele foi amplamente utilizado, é uma verdade, né? A partir do século XVII, na corte do rei Luís XIV. 1643, 1717 da França, que abusava do luxo, das perucas e dos sapatos de salto. Esse programa sabe Esses nossos telespectadores são demais. Que telespectador? Eu que estou dizendo, eu que encontrei. Beijo, terminou o programa. Amanhã a gente volta depois do Jornal da Pampa. Beijo. Tchau, tchau.
Atualidades Pampa, oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. E água mineral Itati.